Fala aí, pessoal. Voltando aqui para mais uma aula de arte com vocês, né? Nas últimas aulas a gente vem tratando do tema pré-história. Falamos aí do período paleolítico e mesolítico. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte e a sociedade no período neolítico, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento, que é um momento muito importante para a história da humanidade, porque nesse momento, nesse período, o ser humano ele passou, né, por grandes transformações nos seus modos de viver, né? Esse período ali ele se situa entre 10 e a 8 mil anos antes de Cristo. É um momento de muita mudança de hábitos, né? Principalmente ali na região chamada de Crescente Fértil, né? Localizada no Oriente Médio. Alguns grupos humanos eles começam a desenvolver diversas técnicas, né? Novas ferramentas e também uma forma de organização social bem diferente. Esse termo, né, neolítico, ele vem do grego. Neo significa novo e litos, né, de pedra, ou seja, né, significa literalmente o período da pedra nova ou o período da pedra polida, né? Porque nesse período os seres humanos eles passaram a se utilizar da técnica de polir as pedras, fazendo com que ela ficasse mais bem trabalhada, né? Fazendo uma afiação melhor nessas ferramentas e com isso elas se tornavam mais resistentes e também mais eficientes, muito mais afiadas do que as anteriores usadas no Paleolítico ali, né, as pás de pedra lascada. Isso pode parecer uma coisa bem simples, porém foi crucial para a transformação da vida humana, né? Visto que a partir dessas novas ferramentas, né, surgiram novos trabalhos e também alguns tipos de organização dentro da sociedade que começou a se formar ali. Esse período ele ficou muito marcado pela chamada de Revolução Neolítica, pessoal. É um período ali que demarcou a mudança de vida, né, no estilo de vida que aconteceu. A gente viu que teve uma transição muito bem feitinha ali por conta das mudanças climáticas, né, o fim da glaciação. Então, a partir desse momento, né, quando a gente tem a transição desse clima, a vida ela começa a mudar. Antes desse período, a gente estudou lá no Paleolítico, o ser humano ele vivia principalmente da caça e da coleta de alimentos. Então, isso significava o quê? Ele precisava toda hora estar se deslocando, buscando alimento, né? Então, eles eram chamados de nômades, porque eles viviam se deslocando em vários lugares e nunca ficavam parados, porque tinha questão de alimentos, sobrevivência, o clima também era muito complicado, então eles tinham que sempre estar se movendo para procurar esses recursos. Já durante o período neolítico, vai ter uma inovação muito grande, que vai ser justamente a produção de alimento, né? O ser humano ele começa a produzir seu próprio alimento por meio da agricultura e da domesticação de animais, e com isso ele deixa de se deslocar, né, constantemente. Ele passa a viver no mesmo lugar durante grandes períodos. Esse novo modo de vida, diferente do anterior, é chamado de sedentarismo, né? Ele permitiu que as pessoas se fixassem ali naqueles locais e a partir disso começou-se a formar, né, diversas aldeias, comunidades onde várias famílias elas viviam juntas, né? Então isso é muito interessante porque existe aí uma nova organização, né, desses grupos. Aí a gente vai ter também a partir disso a divisão de tarefas. Cada um vai fazer um tipo de coisa e isso vai facilitar, né, a sobrevivência do grupo como um todo. Nesse período, pessoal, né, foram criadas, né, novas ferramentas que facilitaram em muito e possibilitaram a abertura de novos trabalhos, né, como machados, diversas lâminas, né, diversos tipos de lâminas para corte, tanto de plantas como também de animais, né, da carne. Foram criadas outras ferramentas bem mais elaboradas que facilitavam o trabalho do ser humano, né, tanto na agricultura como também na construção, por exemplo, e na fabricação de objetos do cotidiano. Né? Então, isso significou o quê? Que as pessoas elas começaram a realizar tarefas diferentes dentro da comunidade. Né? Existiam ali alguns grupos de pessoas que cuidavam, por exemplo, do plantio dos alimentos, outros da produção de ferramentas, outros também vão produzir utensílios, né, objetos diários, e também tem o pessoal que vai ficar responsável pela domesticação dos animais, por exemplo. Essa divisão que aconteceu nessas tarefas é considerada hoje as protoprofissões, né? Foram a base do que a gente conhece hoje como as profissões. Essa especialização de cada grupo em fazer um tipo de coisa, né? Pessoal, uma coisa muito interessante também de pensar é que com o surgimento da agricultura, né, a gente tem ali a disponibilidade agora de alimento. O problema vai ser outro, né? Em vez de estar faltando alimento, vai ficar sobrando alimento. Então,
o ser humano ele tem que começar a armazenar aquilo, né? Por conta disso, né, o Neolítico ele vai é nesse período que vai surgir uma das invenções mais importantes, né, que é a cerâmica. Né? Os seres humanos eles começaram a fabricar potes, vasos, recipientes com argila, e em algum momento, né, eles levaram esse material para o fogo. Né? E a partir disso, a gente tem ali o surgimento da cerâmica. Eles viram que esse material se tornou mais resistente, então foi uma descoberta muito interessante. Então, eles começaram a fabricar esses objetos com variados tamanhos, formas e também com outras funções, né? Com, por exemplo, cada utensílio seria, cada pote, por exemplo, cada vaso seria utilizado para armazenar um tipo de comida, um tipo de grão, água também, que foi muito importante, né? Então, agora o ser humano ele teria essa disponibilidade de alimento ali armazenado. Outra invenção importante desse período, gente, é a questão da tecelagem, né? A produção de tecidos e roupas, o ser humano começou a elaborar isso. Então, nesse período também a gente vai ter um surgimento muito interessante ali das primeiras estruturas arquitetônicas, né? Com casas feitas de madeira, de pedra, né? Empilhada, e também de adobe. Adobe é tipo um tijolo feito com argila, barro, né? Então, essas construções permitiram que o ser humano, né, os grupos de seres humanos, começassem a organizar melhor os espaços onde eles viviam. Então, isso é muito importante para essa evolução. Então, pessoal, você deve estar se imaginando aí. O ser humano ele começa, né, a produzir diversas coisas novas, fixa num local, né? Então ele vai começar, gente, a ter tempo disponível, beleza? Então todas essas inovações que permitiram a fixação do ser humano em um local disponibilizaram para ele agora um tempo. Ele não vai estar mais preocupado tanto com a caça, então ele vai sobrar um tanto de tempo, e isso vai influenciar principalmente, né, na arte, né, na produção artística desse período. Aqui no Neolítico a gente vai ter uma transformação no estilo da arte que vai ser bem interessante. Com esse desenvolvimento da agricultura, por exemplo, e da domesticação, o ser humano ele já não dependia, por exemplo, da caça, né, para sobreviver. Outra coisa também, a mudança de clima fez com que ele saísse das cavernas e vivesse ao ar livre, em locais que são bem diferentes, né? Então, a arte da pintura, por exemplo, ela começa a ser feita em locais abertos. Então, os temas dessas pinturas também vão começar a mudar, visto que a gente não está mais aí tendo uma sociedade que vive exclusivamente da caça, então ela não vai ser mais um tema tão específico e importante, né? Os animais que antes eram muito bem representados, de forma realista, bem naturalista, com cenas ali com o intuito de magia propiciatória, né? Que tinha a gente lembra que na pré-história, no Paleolítico, né? Tinha aquela noção de imagem e ação, né? Isso aí já vai começar a se extinguir, né? Agora a gente vai ter na pintura do período neolítico traços mais simplificados, né? Alguns desenhos mais sistematizados, simples, né? Trazendo aí configurações com cenas do cotidiano, por exemplo, a atividade humana, né? A vida em comunidade, que é algo que está acontecendo ali. Então, uma coisa que vai ter uma transição entre a presença dos animais, da natureza nas pinturas e dentro da caverna. A gente vai ter agora o homem sendo representado, né, como figura central, as atividades humanas coletivas, e também agora vai ser em locais abertos, né, mais acessíveis, né, ao grupo, por exemplo. A gente vai ter também diversos elementos que vão surgir aí em forma de padrões geométricos, né, mostrando que o ser humano, né, nesse período já tinha começado a mudar, né, a forma de pensar e representar o mundo. E isso pode ser bem visto, né, nas esculturas do período neolítico, né? A gente percebe que tem ali uma representação mais abstrata, né, nas esculturas, começam a aparecer figuras que vão misturar elementos de figuras humanas com animais, e isso vai indicar ali que existe um aprimoramento da crença, né, espiritual, que vai se relacionar principalmente ali com elementos da natureza. Então, tem todo aquele simbolismo, né, de representação, por exemplo, de força, vitalidade, fertilidade. Outra coisa muito importante, pessoal, desse período é que os seres humanos eles passaram a se preocupar mais com questões relacionadas à morte e à própria espiritualidade, né? Nesse período vai começar a surgir
os monumentos, chamados de monumentos megalíticos, né, que eram construções feitas com rochas, blocos de rochas bem grandes. E esse termo, né, megalítico, vem dessa própria tradução, né? Mega quer dizer grande, lítico, litos quer dizer, né, pedra. Então, esses monumentos eles estavam ligados principalmente a questões ritualísticas e religiosas, principalmente ali de culto aos mortos, propriamente dito, né? Existe uma vasta gama, né, de exemplares e eles mudam, existem algumas categorias desses tipos de monumentos. Um deles são os menires, né? Os menires são monumentos megalíticos, ou seja, formados por rochas. Nesse caso aqui dos menires, eles são formados apenas por uma rocha, né? Então ela é colocada na vertical, apontada para o céu, e elas são de certa forma trabalhadas, né? Elas têm ali um certo, como é que eu posso dizer? Foi passado ali por um tipo de polimento e tudo mais. Então, a gente tem aí algumas pesquisas que indicam que essas arquiteturas, né, elas estavam ligadas a rituais religiosos, principalmente associados à fertilidade da terra. Outra categoria são os dolmens, né? Dolmens, espero que essa seja a pronúncia. Os dolmens são construções também megalíticas, feitas com rochas, só que diferente dos menires, eles eram construídos, né, com pedras na vertical e horizontal, né? Tinham normalmente duas pedras na vertical que sustentava uma pedra maior na horizontal. Né? Então elas formavam meio que uma estrutura que parece uma mesa, né? Uma mesa de rocha, uma mesa gigantesca de rocha. Então, segundo os arqueólogos, né, essas estruturas estavam geralmente associadas a práticas religiosas e funerárias. Então, muitos deles funcionavam como túmulos coletivos, por exemplo, mas também poderiam ser utilizados para ritos místicos, alguns tipos de cerimônias religiosas, e também acredita-se que eram utilizados como local de oferenda ou algum tipo de sacrifício. A gente também tem os cromlechs, né? Os cromlechs são os conjuntos de pedras que são organizados de forma circular. O exemplo mais famoso é o monumento, né, conhecido como Stonehenge, localizado lá na Inglaterra. Acredita-se que esse local ele pode ter sido utilizado para rituais religiosos e também para observações astronômicas, né? Alguns arqueólogos eles apontam que esse local ele seria mais um dos templos que estariam espalhados naquela região. Então, ele também pode ter sido erguido como uma forma de calendário solar, né? E, por fim, ele acabou sendo utilizado como um cemitério. Outro tipo de construção neolítica muito interessante são os nurags, né? São construções da pré-história, né, nesse período neolítico, que se encontram ali na região da Sardenha, lá na Itália. Essas estruturas ela têm uma forma de cone, né? Eram construídas com grandes pedras que eram encaixadas uma sobre a outra, sem uso nenhum tipo de ligante, né? Nenhum tipo de argamassa, era só as pedras mesmo. E elas iam se empilhando em formato cônico, é bem interessante. Né? Ao que tudo indica, né, ela funcionava como uma fortaleza ou moradia, né? Se via como um espaço de proteção, aparentemente, ou até mesmo as comunidades poderiam, né, utilizar como um local religioso. Então, é outra hipótese aí. E por último, né, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os assentamentos humanos, né, no período neolítico. Né? A gente tem aí diversos registros de locais, né, formando as cidadelas. Um dos exemplos mais importantes é o assentamento encontrado lá em Jericó. Né? As casas desse sítio arqueológico, né, eram geralmente circulares, né? Elas tinham um formatinho assim meio circular, né? E eram parcialmente enterradas no solo. A gente tem os tijolinhos que eles iam para um desnível assim no solo. O telhado era feito com galhos, né? Juncos e tudo mais, essas coisas para cobrir. E as habitações tinham cerca de 5 metros de diâmetro, né? Muito bem organizado ali, separadinho. Né? Tinha as casas que possuíam áreas muito bem divididas, como lareiras, locais externos, indicando que existia uma vida ali mais doméstica e mais organizada. Essas construções elas representam também um passo decisivo na história humana, né? Porque elas vão mostrando essa transição, né? Do que antes tinha uma vida nômade, né, passando para uma vida sedentária. E a partir disso a gente tem uma complexificação e também uma organização, né, do ser humano, que passou a viver em locais fixos e começa a se organizar em protocidades, né, vai se formando ali essas construções e vão formando as novas civilizações, com outras grandes estruturas.
Então, a aula de hoje foi isso, pessoal. Na próxima aula a gente volta com outro tema, tá bom?